Meus queridos alunos, estou aqui de volta com vocês, aqui falando do professor Alain Grisolha. Então vamos dar sequência aqui dos fármacos colinérgicos. Bem, agora falando dos fármacos em si, né? A gente viu agora, acabou de ver com vocês, nós temos receptores nicotínicos e muscarínicos. Os nicotínicos, junção neuromuscular, células ganglionares autonômicas, ou seja, no gânglio do simpático e parasimpático, e o muscarínico, terminações nervosas, músculos lisos, coração, glândulas e endotélio. Então você tem essa distribuição desses receptores. Aqui vão atuar os fármacos colinamiméticos. Colinamiméticos significa o quê? Que imitam o efeito da acetilcolina. Que a gente já falou bastante aqui para vocês sobre os efeitos da acetilcolina. Aí você tem de um lado os fármacos colinamiméticos de ação direta, ou seja, aqueles que ligam diretamente nos receptores colinérgicos. Pode ser um receptor muscarínico, um agonista muscarínico específico, um agonista nicotínico ou inespecífico, ligando os dois receptores. Esses fármacos colinamiméticos de ação direta, eles são divididos em duas classes. A partir da sua estrutura química, né? Nós temos os ésteres de colina e temos os alcaloides. Ambos, as duas classes atuam como agonistas diretos, ou do receptor muscarínico ou nicotínico. Ainda dentro dos colinamiméticos, nós temos aqueles chamados de ação indireta, que promovem lá na fenda sináptica o aumento dos níveis, o aumento da permanência e dos níveis do neurotransmissor, acetilcolina. Como que eles fazem isso? Inibindo a acetilcolinesterase, que eu falei para vocês. A acetilcolinesterase, ela... Deixa eu botar o laser para a gente. É a enzima que degrada a acetilcolina na fenda sináptica. Então, eles inibem a atividade dessa enzima, aumenta a acetilcolina. E como eles inibem? De maneira reversível ou irreversível. Bem, vamos agora falar daqueles colinamiméticos de ação direta, ou seja, os agonistas muscarínicos e os agonistas nicotínicos. Bem, os agonistas muscarínicos, nicotínicos, né, como eu já falei anteriormente, são agonistas do receptor colinérgico muscarínico, podem ser divididos em dois grupos. Mostrei isso agora para vocês, ésteres da colina, que a gente inclui a própria acetilcolina, né? A própria acetilcolina e aqueles sintéticos. E os alcaloides colinamiméticos, alguns naturais, retirados da natureza, e outros sintetizados em laboratório. Bem, o éster da colina, a gente vai falar aqui da acetilcolina, né, como modelo, que ela também é um neurotransmissor, né, um neurotransmissor natural, e é usado como modelo dessa classe. Então, você tem de um lado o seu grupo éster e do outro o grupo amônio quaternário. Você vê que ele é carregado, né? Então, é uma molécula carregada positivamente. Consequentemente, ela tem dificuldade de atravessar membranas biológicas. Então, ela não atravessa membranas, por barreira hematocefálica, por exemplo. Então, ela tem uma péssima absorção via oral, né? Vale ressaltar que a acetilcolina ela tem atividades tanto muscarínicas quanto atividades nicotínicas. Na aula passada, no vídeo passado, eu estava mostrando, né, que esses receptores são diferentes, mas em termos de afinidades apresentam a mesma afinidade pela acetilcolina. Né? A acetilcolina liga tanto muscarínico quanto nicotínico. Eles sofrem hidrólise plasmática muito rápido, de 5 a 20 segundos. Acaba que eles não têm um uso clínico, não têm uma importância clínica, uma apresentação ou uma condição clínica que eles sejam utilizados. Ficou o seu uso mais restrito ao laboratório ou experimentação. Né? Vale relembrar os efeitos da acetilcolina. Né? Ele tem efeitos vasculares. Vale ressaltar que aqui o predomínio é de inervação adrenérgica. Né? A gente lembra lá dos receptores alfa. Mas em linhas gerais é importante dizer que o sistema colinérgico ele promove vasodilatação, tá, gente?
via a liberação de óxido nítrico. Então, ele promove vasodilatação. Vejam vocês, a vasodilatação junto com a bradicardia, a diminuição da velocidade da condução, bloqueio atrioventricular, ou seja, diminui a força e a velocidade de contração cardíaca, isso leva à queda da pressão arterial. Atividade colinésica. Aqui vai o nervo vago, né? O principal nervo colinésico que inerva o coração e promove esses efeitos. Na íris, a miose, né, que é a pupila pontiforme, contração e acomodação da lente para a visão de perto, glândulas salivares, secreções aquosas, né, líquidas, finas e abundantes, né. Nos brônquios, eles causam constrição, tá, gente? Broncoconstrição e aumento de secreções. Coração, já falei. Trato gastrointestinal, aumenta o peristaltismo, né, aumenta o tônus, atividade, secreção, relaxamento dos esfíncteres, que leva à defecação. Na bexiga, a contração do músculo detursor e relaxamento do esfíncter. Isso você consegue expulsar a urina. Então a pessoa ela passa a se urinar. E as glândulas sudoríparas, ele promove diaforese, que a pessoa passa a transpirar. Trato reprodutor masculino é responsável pela ereção masculina. Então, tudo isso aqui são efeitos da acetilcolina no sistema nervoso, né? No sistema nervoso autônomo, sistema parasimpático, principalmente. Aqui a gente está vendo aqui vários fármacos, né? Que, por exemplo, a acetilcolina, acabei de falar para vocês, tem efeitos tanto muscarínicos como nicotínicos e é rapidamente hidrolisada pela acetilcolina esterase e não tem uso clínico. Outro éster, né, da colina, a gente tem o carbacol, também tem efeito muscarínico e nicotínico, mas ele não é hidrolisado, então tem uma meia-vida maior também, em comparação à acetilcolina, né, mas também não tem uso clínico. Normalmente esses fármacos colinérgicos de ação direta, que não são específicos, né, como muscarínico e nicotínico, é difícil que ele tenha uso clínico, porque se fosse um uso sistêmico, ele provocaria muitos efeitos adversos. O betanocol aqui, a gente pode destacar, já é um agonista, a gente pode considerar ele como um agonista muscarínico, né? Maior atividade muscarínico. Veja, aqui ele já tem um uso clínico, né? Usado na hipotomia da bexiga, ou seja, o paciente, para que ele consiga urinar por falta de atividade colinérgica, se ele não consegue urinar, se usa o betanocol. E também do trato gastrointestinal. Aqui a muscarina, né? A muscarina é clássica, tanto que é esse agonista muscarínico específico e deu o nome para o receptor, né? Hoje não tem uso clínico. Tá? A gente temos aqui a pilocarpina, também muscarínico. Você tem apresentações de... você tem apresentação colírio, né? Que permite o uso no glaucoma, ele reduz a pressão intraocular. Cevimelina, a gente vai dar um destaque aqui, né? Aumenta a secreção salivar e lacrimal, paciente com a síndrome de Sjögren, que apresenta um ressecamento, né? Dificuldade de salivação. Então também tem esse uso clínico. Aqui tá essa tabela e mostra aqui, né? Vários agonistas diretos. Pilocarpina, um alcaloide e alguns ésteres de colina. Eles causam efeitos adversos, é chamada a síndrome colinérgica, da estimulação colinérgica, característica por diaforese, né, que é o paciente transpirar, suar, como está mostrando aqui nessa imagem. O paciente se defecar, se urinar, né, pupila pontiforme e vômitos. Então isso aqui é um quadro de intoxicação por agentes colinérgicos, tá, gente? E você tem aqui, nessa imagem, está destacando os colinérgicos alcaloides. Aqui a muscarina, a pilocarpina, acabei de mostrar para vocês. Né? E olha aqui a nicotina. Nicotina já sem ação muscarínica, né? Já específico para o receptor nicotínico. Aqui é a pilocarpina. Nessa classe são aminas terciárias, né? Apresentam uma natureza anfipática. Então, significa que eles têm melhor absorção, né, na mucosa gástrica e uma boa penetração no sistema nervoso central. Em linhas gerais, são excretados pelos rins
E em caso de intoxicação, quando você acidifica a urina, você acelera a eliminação desses fármacos, porque você faz aquele chamado aprisionamento iônico, você ioniza eles. Então, esses fármacos eles ficam ionizados na urina acidificada, tá? Que é a urina ácida. Aqui é pilocarpina, né? Como a gente viu na tabela anterior. Se você tem a administração tópica dele, em forma de colírio, que é usado no glaucoma, e comprimidos, né? Tratamento, ressecamento, bocas, olhos e pele. Os fármacos são considerados secretagogos, estimulam secreções. Os efeitos adversos, que eles mesmos, que eu falei anteriormente, são os colinérgicos, tá? Isso aqui é uma síndrome colinérgica, urgência urinária, o paciente se defeca, sudorese e vômito. Bem, a nicotina, ela seria o representante, né, o principal representante como agonista direto específico do receptor nicotínico. Ele não tem um uso clínico, quer dizer, ele tem um uso clínico bem restrito, que eu vou falar para vocês. Mas o que acontece, né? O receptor nicotínico, quando a gente lembra, ele está presente no gânglio. Então imagine você, ele está presente no gânglio, tanto do simpático como do parasimpático. Então se você dá nicotina, ele vai estimular, né? Vai ser um estimulador ganglionar. Então ele aumenta a liberação de neurotransmissores, e isso promove uma excitação neuronal. E ele está associado à dependência, né, no tabagismo. Vale ressaltar que a nicotina, né, ela é associada à dependência física. O que é dependência física? Quando o paciente não usa o fármaco, nesse caso a nicotina, ele passa a ter síndrome de abstinência. Né? Síndrome de abstinência, a nicotina é caracterizada por tremores, né? Tremores, vômitos e convulsões, até nos casos mais graves. Então é difícil, né, você, além da dependência psíquica, né, que é o ato, a vontade, você também tem a dependência física. O tabagismo está associado à nicotina. Aqui, efeitos centrais, né, como eu tinha falado logo no início, é o estimulante ganglionar. Então, ele estimula simpático e parasimpático. Então, ele causa efeitos como taquicardia, hipertensão associadas à atividade simpática, pela sua estimulação simpática. E, por outro lado, ele também promove respostas parasimpáticas, né, como náuseas, vômitos, diarreia, emergência urinária. Então, ele consegue promover as duas respostas. Nicotina, existe adesivos, né, transdérmicos de nicotina para pacientes que querem parar de fumar. Então, eles lentamente vão cada vez doses menores para que ele não tenha, qual é o objetivo? Ele não tenha síndrome de abstinência. Então, tem esse uso, né, ou seja, um uso bem restrito. Aqui destacando, né, os receptores nicotínicos, te relembrar, né, tanto o simpático como o parasimpático. Então, você tem essa estimulação, tá, de receptores nicotínicos. Vamos a falar agora dos colinamiméticos de ação indireta. Ou seja, eles não ligam os receptores diretamente. Isso aqui eles inibem a acetilcolinesterase, a enzima que degrada a acetilcolina. Eles podem ser chamados de anticolinesterásicos. Então, você tem os reversíveis e os irreversíveis. Os irreversíveis, ele liga e não desliga nunca mais. Até que a proteína envelheça, né? A enzima envelheça. E sua célula vai precisar de uma nova enzima para degradar a acetilcolina. Os reversíveis não, ele liga e depois ele desliga. Então você imagina que os irreversíveis eles produzem um efeito terapêutico mais longo do que os reversíveis. Então eles estão aqui, né? Fármacos de ação indireta, reversíveis e irreversíveis. Uma vez que tu inibe a atividade de acetilcolinesterase, você aumenta nada mais do que a acetilcolina. Como estava lembrando aqui a fenda. Aumenta a presença da acetilcolina aqui. Então a acetilcolina ela vai ligar em tudo, né? Tanto o receptor muscarínico como o nicotínico. O que de certa maneira limita o uso, né? Porque eles tornam efeitos inespecíficos. Então a gente tem como exemplo, né, entre os reversíveis o hidrofônio. Aqui alguns exemplos. A neostigmina,
e a fisiostigmina. Neostigmina e fisiostigmina são exemplos de colinamiméticos de ação indireta. Entre os irreversíveis, a gente pode dar destaque aqui para vocês. Poecotilfato, e dentro é um organofosforado, tá, gente? E outros organofosforados, paration, paroxon, que são inibidores da acetilcolinesterase de forma irreversível. Bem, o hidrofônio ele foi o protótipo, né? Ou seja, o primeiro inibidor da acetilcolinesterase de ação curta. Ele se liga de modo reversível ao centro ativo da acetilcolinesterase, impedindo a hidrólise da acetilcolina, e você aumenta aí os níveis de acetilcolina. E é absorvido rapidamente, tem duração curta, né? Ali de 10 a 20 minutos, devido à sua rápida eliminação. Como ele é carregado, né? A amina quaternária, ele tem uma carga e não produz efeito do sistema nervoso central, não consegue passar a barreira hematocefálica. E o seu uso clínico, né, é usado para o diagnóstico da miastenia grave, que consiste numa doença autoimune causada por anticorpos contra o receptor nicotínico da junção neuromuscular. Imagine, o seu organismo produz anticorpos que destroem o receptor nicotínico da placa motora. Então, a gente mostrou lá no início, né, que a ativação desses receptores promove contração muscular. Então, quando você destrói esses receptores, o paciente passa a ter fraqueza muscular. E aí, o que acontece? O hidrofônio ele é usado no diagnóstico. O paciente está com fraqueza, quiptose, né, queda da pálpebra, por exemplo. Aí você dá o hidrofônio para ele. Nessa situação, o hidrofônio consegue reverter essa queda, entendeu? Restabelecendo a contração muscular. Se for miastenia grave, vai restabelecer. Se for por outra causa, o exame vai dar negativo. Ele não vai conseguir reverter o processo. Então, ele tem esse uso. Seu efeito é curto, né, de 10 a 20 minutos. Recupera e confirma o diagnóstico da miastenia grave. Tá? Outro fármaco, né, a fisiostigmina. A fisiostigmina é um éster nitrogenado do ácido carbônico encontrado em plantas. É uma amina terciária. Também é substrato acetilcolina. Relativamente estável, tá? Se torna reversivelmente inativo. E qual é o uso terapêutico dela? Você tem usado mais uma vez no tratamento do glaucoma, porque ele diminui a pressão, ou seja, você vai ter uma apresentação de fisiostigmina na forma de colírio, que pode ser usado no tratamento de glaucoma, uma vez que ele reduz a pressão intraocular. Além desses, nós temos aqui os inibidores reversíveis, né, usados no tratamento do Alzheimer. A gente sabe que na doença de Alzheimer, o paciente na doença de Alzheimer ele tem demência. Ele tem deficiência de neurônios colinéticos que levam à perda da função cognitiva por determinados mecanismos. Você para perder na região cortical esses neurônios colinérgicos. Então você faz o que? Você usa inibidores da acetilcolinesterase que permite um retorno de atividade colinérgica no sistema nervoso central. Isso recupera, né, a função cognitiva do paciente. Então são esses medicamentos, donepezila, rivastigmina e galantamina. Né? Eles retardam o avanço, né, retardam o aparecimento dos sintomas do Alzheimer, mas eles não conseguem, nenhum deles, né, conseguiu evoluir a progressão da doença. Então eles melhoram a qualidade de vida, principalmente no Alzheimer leve a moderado. Mas conforme a doença avança, já não tem efeito terapêutico. O primeiro medicamento dessa classe foi a tacrina, né, mas ela é extremamente hepatotóxica. Então hoje ela foi retirada. Então, que se é utilizada, até encontrada no SUS, você tem a donepezila, a rivastigmina e galantamina. Ainda da usação indireta, vamos falar agora daqueles irreversíveis, que são os organofosforados. Os organofosforados se ligam de maneira estável, né, acetilcolinesterase. Ou seja, são irreversíveis. Uma vez que eles ligam, eles não desligam mais. Para você desfazer, né? Às vezes é muito comum envenenamento por organofosforados, principalmente em plantações agrícolas. O paciente vai desenvolver a síndrome colinérgica.
E tem uma maneira de você reverter isso, que é a pralidoxina, né? Que ela promove a reativação da enzima. Então ela é um antídoto utilizado no caso de intoxicação por organofosforados. Tem um organofosforado, né, que é o ecotilfato, também usado no tratamento do glaucoma. Glaucoma de ângulo amplo. Mas vale ressaltar, né, o uso moderado, porque pode causar catarata como reação adversa. Mas vale destacar também que na forma de colírio, o ecotilfato. Esses medicamentos eles causam, né, efeitos tóxicos, a gente tem que destacar isso. É muito comum na intoxicação por inibidores da acetilcolinesterase. Eles causam, e a principal fonte são os pesticidas, né, no interior, tudo. E você tem aí diaforese, confusão mental, pupila pontiforme, broncoespasmos, dificuldade de respiração, vômitos, o paciente se defeca, se urina. E isso aqui é uma urgência, entendeu? Intoxicação por organofosforado tem que ser revertido. Você faz, mantém as vias aéreas, a manutenção vital, desobstrui vias aéreas, promove a descontaminação, pralidoxina para reativar a acetilcolinesterase e o antagonista que a gente vai falar, né, mais à frente, a atropina intravenosa, que vai antagonizar os efeitos muscarínicos da intoxicação por colinomiméticos de ação indireta. Bem, a gente vai parar aqui. Eu vou esperar vocês no próximo vídeo, né? No próximo vídeo vai falar dos anticolinérgicos. Bom estudo aí, um abraço e até a próxima gravação.